Tá. Diz a lenda, a história, que o Jeca Tatu morava lá na sua rocinha, sem hábito nenhum de higiene, andava descalço, de qualquer jeito, os bichos, tudo ali. E o agente, hoje nós chamamos agente de saúde, né? Passava lá de épocas em épocas, e cada vez que ele chegava lá, o Jeca estava mais deprimido, mais magro, mais triste, mais desanimado, amarelo. E chegou uma vez que ele passou por lá, e o Jeca estava muito ruim, mas numa palidez, num amarelão, numa magreza, custando dar conta de conversar. Aí o agente de saúde explicou para ele que não podia, que ele tinha que andar calçado, que tinha que ter os hábitos de higiene e que ali podia ter um vermezinho que entra na pele do pé. Explicou tudo para ele. Aí, assim, para florear a história, né? No final das contas, ele foi andando só calçado, mudou os hábitos de higiene e ele foi se sentindo tão bem que aí mostra na historinha ele colocando botininha nos bichinhos, tudo de lá, nos cachorros, nas galinhas, nos gatos, para ninguém pegar a doença. Por que é apelidada de amarelão ou pilação? Porque esse verme, quando ele gruda no intestino, com essa boca sugadora que ele tem aqui, quando ele gruda, ele alimenta muito do nosso sangue. E aí a gente vai ficando sem sangue, fraco, né? E aí vai ficando amarelo mesmo, tá? Então é por isso que é apelidado de amarelão. Como combater a doença? Não defecar no solo, não andar descalços em locais desconhecidos e tratar o doente. Ó, até aqui, terceiro ano, o que é específico? Você tem que guardar muito essa parte aí. Teníase, não comer carne mal assada, mal cozida. É específico dela. Ok? Porque os outros sintomas, educação sanitária vale para todos, higiene vale para todos, tratar os doentes vale para todos, então, que é específico. Depois a gente viu a esquistossomose. O que é o específico do esquistossomose? Não entrar em águas desconhecidas. Ok, específico dela. Aí a lombriga não tem um específico, porque a lombriga você vai pegar pela boca. Então, é questão de higiene geral. A ancilostomose, que é o específico? Não andar descalço em terreno desconhecido, auxiliando com as outras normas de saúde de higiene. Aqui, eles gostam muito de te perguntar, no ciclo evolutivo, o que o ancilóstomo tem em comum com o ascaris? Todos dois fazem esse passeio, essa turnê dentro do corpo, até chegar no intestino e tornar verme adulto. Ok, tá? Então, é semelhante a eles lá. Certinho? Então, tá. Essa doença só transmite dessa forma. O ancilóstomo brasiliense, que também é um outro tipo, outro parasito, né, desse grupo, que é transmitido agora pelas fezes do cão e do gato. Nas fezes elimina esse ovo, e aí esses animais defecam no chão, os ovos desenvolvem larvas lá no chão, somente onde está úmido, tá? Você caminhando descalço, essas larvas entram na sua pele e vai caminhando bem debaixo da pele, vai formando umas linhas assim, ó, meio rosadas, avermelhadas. Isso aqui coça pra caramba, né? Incha e é apelidado de bicho geográfico. Que à medida que ele vai caminhando debaixo da pele, vai provocando uma coceira terrível, né? É muito comum em areia. Tem aí acho que uns 5 anos, não, 5 tá pouco. Deve ter uns 8, 9 anos, o Catiguá deu uma invasão desse ancilóstomo, que ele trouxe uma areia e colocou na quadra lá. E aí pronto, e o povo foi para a quadra, né? Resultado, a quantidade de pessoas que pegaram ancilóstomo brasiliense foi grande. Tiveram que trocar toda a areia, né? E nós tivemos aí na escola uns 4 alunos com os pés desse tamanho, tudo cheio de linha vermelha, né? Com o ancilóstomo que pegou lá. E o pior que coça muito, incomoda muito, porque ele vai caminhando debaixo da pele e vai coçando. Então, ancilóstomo brasiliense, né? Por isso também que é proibido cães, gatos nas praias, por causa da areia, da umidade, né? Pode infestar e as pessoas estão lá, isso entra na pele, né? Ó, migras, né? Na parte subcutânea
e ela vai caminhando. E por que bicho geográfico? Porque vai fazendo traço assim, ó, parecendo um mapa, tá? Se você espremer isso aqui, pode sair uma larvazinha, tá? Mas dói e machuca, né? Não é bom. Ó, provoca irritação na pele, prurido ou coceira, né? O trajeto torna escuro, uma linha bem escura, e é conhecido como bicho geográfico. Ok? Alguma pergunta? Então, essas larvas, né, instalam na pele e depois, para acabar com isso, então, o que a gente tem que fazer? Tem sabonete, né, que se usa, tem loção que se usa para matar, vai passando na pele e mata o verme, certo? E esse danadinho aqui, ó, Enteróbios vermiculares ou oxiurus. Esse aqui também tem deixado muita gente sem dormir, muita gente incômoda, né? Esse enteróbios é um verme que causa a doença oxiurose. A fêmea, olha bem que é diferente do macho, o ovo. Esse verme adquire pela boca e ele entra dentro do nosso corpo, migra, vai lá para o intestino. A fêmea fecunda. Depois da fêmea fecundada, ela sai do intestino e vai para a região anal, botar os ovos diretamente lá no ânus, para não ter perigo desses ovos não sair, né? Essa migração dela ir lá no ânus, botar os ovos, provoca uma coceira terrível, terrível. Incomoda muitas crianças, tá? E o pior, a criança não tem muita noção, vai lá no bumbum, coça, depois leva a mão à boca. O que acontece? Ela coça, traz os ovinhos na unha, na mão, que é microscópio, leva a boca, reinfesta, né? E aí fica difícil, né? Tratar esse verme, tá? Ó, são encontrados no intestino grosso do homem parasitado, né? Tá nas mulheres, tá? Pode vir na vagina também, porque como o ânus fica muito próximo, então pode trazer para a vagina. É um parasito monoxeno, ou seja, só tem um hospedeiro, tem macho e fêmea separado, com dimorfismo sexual. Alguém arrisca falar por que à noite que a fêmea vai lá no ânus depositar os ovos dela? Por que ela não faz isso durante o dia? Quem será que arrisca dar um palpite? É menos predador durante a noite, não sei, algo assim. Não é bem predador, não. Tem um outro detalhe. Isso é muito comum em criança. Vocês já viram a criança quietinha durante o dia? Não existe. À noite a criança dorme e ela fica quietinha. Aí sim, aí esse verme vai ter espaço, tempo, tranquilidade para ir lá e botar os ovos. Olha que trem danado. Então é por isso que ele vai à noite, a hora que a criança dorme, que a criança está quietinha, sem aquele agito, né? E aí o verme vai até a região anal botar os ovos. Aí você acha que a criança vai dormir. Porque aí dá aquela coceira terrível e a criança começa a coçar, começa a chorar, começa a incomodar. Ó, migram para o ânus, especialmente à noite, porque elas estão mais tranquilas e dá para as fêmeas ir e voltar. Nesse caso aqui, olha só a reinfestação. Coça, vem, traz pela boca de novo. Engole, desce, o bichinho instala aqui no intestino, a fêmea vem até aqui para poder botar os ovos dela. Dá um trabalhinho, mas é assim que faz, né? E aí o que acontece então? O modo de transmissão. Quando uma pessoa na família tem, todo mundo pode pôr a barba de molho. Por quê? Por exemplo, põe a criança peladinha em cima de uma cama. Ali pode ficar no lençol, naquela coxinha ali, ovinhos desse verme. Aí uma pessoa toma banho, vai para esse quarto trocar roupa, senta sem roupa ali naquele local, aí infesta. Toalha, secou com a mesma toalha, infesta. Lençol,
roupas íntimas. Então, tudo isso tem que ser muito bem lavado, às vezes até fervido, para matar esses ovos, tá? Para evitar essa infecção. Ó, os modos de transmissão mais frequentes são heteroinfecção ou proinfecção. Então, quando os vermes, né, que contaminam a água, os alimentos, são ingeridos pelo homem. Então, hetero, diferente. Então, o homem bebe a água, né, põe a mão suja, leva a boca, é um alimento, tranquilo, pode acontecer. E a autoinfecção, quando coça e leva, né, a autoinfecção direta. É quando esses ovos parasitados, a pessoa leva esses ovos parasitados para a região perianal, né? E aí, tipo, sentar no local, alguma coisa assim. E a retroinfecção, né? Quando os ovos estão lá para sair no ânus, a pessoa coça e leva a mão à boca. E aí leva de novo para dentro do organismo. A enterobiose se caracteriza principalmente por uma coceira à noite, anal, tá? O ato de coçar pode lesar a região, aumentando ainda a infecção bactérica, né, por outros seres que aproveitam daquela lesão. O prurido ou coceira provoca principalmente em crianças perda de sono e nervosismo. A hora que os pais pensam que a casa vai entrar em sossego, vai entrar em silêncio, que vai dormir, vai não. Porque a criança vai começar a coçar, a chorar, né? A incomodar, tá? Profilaxia, educação sanitária, primeira coisa, vale para todos, né? Não defecar no solo, usar corretamente o sanitário, ter um sanitário que desemboca, não a rede de esgoto. Cuidados higiênicos pessoais, né? Lavar bem lavadinho quando tomar banho, lavar frutas e verduras, água tratada, não ficar usando roupas de camas usadas pelo mesmo ser. Por exemplo, tem uma criança que tem essa verminose. Dormiu de ontem para hoje. Hoje ela não pode dormir na mesma roupa de cama. Tem que tirar e lavar. Por quê? Porque se ela está tomando o remédio. Se ela dormir na mesma roupa de cama, ela vai se reinfestar. Então, é uma roupa de cama cada vez que dorme, cada dia. Tem que trocar, lavar, deixar de molho uma água quente, lavar com sabão, bem lavado, para poder, toalha, né? Para poder matar. Porque se eu ficar usando a mesma, a doença nunca vai sair. Ela vai sempre continuar ali, tá? Não pode seminar. Essas roupas devem ser enroladas e lavadas com água fervente diariamente até acabar a doença. Terceiro ano, algum comentário, alguma pergunta? Até aqui? E depois, a última nós já comentamos, que é a filariose, né? O que é específico dela? O mosquito culex, verme transmitido por mosquito. Então, você vai lembrar da filariose. Ok? Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Vocês podem ir fazendo essas atividades, mas no final, provavelmente nas duas últimas aulas nossas, eu vou ficar com tira-teima, tirar dúvida das questões, e aí nós vamos abrindo página por página e vou perguntar, dúvida, alguma questão aqui, né? Quem for fazendo vai surgir dúvida ou não, tá? O ideal é que não tenha, mas se tiver, nós estamos aqui para ajudar a resolver, tá bom? Então, vocês podem ir fazendo essa atividade, principalmente essa aqui de verminoses, tá? Plateumintos, eumintos, façam, que isso vai te ajudar muito, tem muita questão boa aqui, mas muita questão para te ajudar mesmo a estudar. Ok? Belezinha? Então, nós encerramos o 3, com a graça de Deus. E vamos, então, agora pegar o nosso livro 4. Página 3, frente A. Vou interromper aqui para me pegar a aula. Tecido conjuntivo indica um conjunto de tecidos, lógico, né? Conjuntivo é um conjunto que forma os tecidos. Nós já vimos o tecido epitelial, nós já falamos dele, né?
Então, agora a gente vai falar especialmente do tecido conjuntivo. Quais são as características gerais do tecido conjuntivo? Você pegando aí na página 3, tem aí. Origina da mesoderme, então a mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário, é que dá origem ao tecido conjuntivo. Contrário do tecido epitelial, nele tem uma abundância muito grande de células, grande quantidade de substância intercelular. Esse tecido já apresenta vascularização e inervação. Essas três últimas aqui são bem diferentes do tecido epitelial, tá? Contrário do tecido epitelial. Então, aqui as características desse tecido conjuntivo. Pegando aí, igual está no seu livro, o tecido conjuntivo, ele se distribui em alguns outros tipos de tecido. Primeiro dele, o TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido propriamente dito, ele se divide em denso e frouxo. O denso, por sua vez, ele se divide em modelado e não modelado. E aqui a gente tem, tem o tecido adiposo também. Nós temos o tecido hematopoético, que se divide em dois, mieloide e linfóide. Depois a gente tem, esse aqui é o especial, a gente tem o de transporte sanguíneo, linfático. E o de sustentação, cartilaginoso e o ósseo. Então, esses são os tipos de tecido conjuntivo, o qual nós vamos passar com tópicos, recordando apenas as características gerais, né? Onde é encontrado, o tipo de célula e tudo mais. Então, vamos lá. O primeiro, tecido conjuntivo propriamente dito. Aqui estão as células desse tecido, que não é pouca não, né? Como já tem abundância de células é característica do tecido conjuntivo, então aqui tem os fibroblasto, fibrócito, macrófago, estiócito, adipócito, mastócito, plasmócito, né? As células mesenquimatosas. Então aqui são os grupos de células. Depois a gente tem a substância intercelular, uma substância amorfa, que não tem forma definida, e as fibras proteicas, colágenas, elásticas e reticulares. O que você tem que saber disso? Então, primeira coisa, você vai saber o quê? Essas características gerais. Porque se te der um texto falando dessas características gerais, foca no tecido conjuntivo, que isso aqui serve para qualquer tipo de tecido conjuntivo. Isso aqui, você não tem que saber essa divisão propriamente dita, porque à medida que for estudando cada um, você vai falando dele, tá? Então, saber esse quadro propriamente dito, não, porque a hora que falar no tecido conjuntivo propriamente dito, aí a gente vai falar no frouxo e no denso. A hora que falar no especial, no hematopoético, adiposo, então a gente vai falando de cada um, tá? As células você tem que saber o nome delas e a função, para que serve. Infelizmente, são muitas, mas é isso que você tem que saber. As fibras, da mesma forma, nome e função, para que serve. Então, vamos começar nas células. As células do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a primeira que o autor coloca aí para você, na página 3, é o fibroblasto, que é essa célula comprida aqui, ó. Por isso é chamado fibro, né? Parece uma fibra alongada, comprida. É a célula mais comum no tecido conjuntivo, tá? Mais comum é ela. Ela é volumosa, responsável pela produção da substância intercelular. Então, a substância que está entre as células do tecido conjuntivo é produzida a partir do fibroblasto. Quando essa célula está adulta, ela fica inativa, meio que, né, jogada para o escanteio. E aí ela passa a ser chamada fibrócito. Então, aqui é um fibrócito, que é bem diferente dessa, ó. E essa aqui é o fibroblasto, célula jovem, ativa, célula adulta, inativa. Então, é o fibrócito. Depois, você tem aí o macrófago. Macro, grande. Fagos, devorar.
Então, célula grande que devora, de defesa. Então, é chamado de macrófago. São células grandes, móveis, especializadas em fagocitar os seres invasores. Importante no processo de defesa do organismo. No caso da nossa defesa, terceiro ano, fala aí para mim, qual a primeira célula que entra no combate da nossa defesa? Quando entra um agente invasor, qual a primeira célula que vai atacar? Quem lembra? Qual é a primeira célula? Ninguém lembra? São os leucócitos. Quer falar, Thales? Era isso que você falar? Então, a primeira célula que entra no combate é o leucócito. Depois, se o leucócito não der conta, aí ele vai pedir ajuda ao macrófago, tá? Quando eu falo leucócito, toda aquela companhia de leucócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, tá? Então, são todo o grupo que vai entrar em ação aqui. E depois que o macrófago não conseguir terminar, o leucócito não dá conta, aí entra o macrófago para ajudar. Por isso, eles são células grandes. E agora eu quero que alguém vá responder isso aqui para mim. Por que eles são ricos em complexo de Golgi? O que o complexo de Golgi tem a ver com a defesa deles? Vamos lá, terceiro ano? Quem vai responder para nós? Por que o macrófago é uma célula rica em complexo de Golgi? O que isso tem a ver com o trabalho deles? Quem vai arriscar responder? O que tem a ver com o trabalho deles? Sabrina, Thales, João Gabriel, Augusto, quem é que vai falar para nós? Ninguém? O complexo de Golgi, qual que é a função dele? Armazenar substâncias, principalmente as enzimas. Se o macrófago é especializado em fagocitar agentes invasores, ele vai precisar de enzimas para dissolver, para devorar o agente invasor. Então, por isso que ele tem muito complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi vai armazenar para ele as enzimas, que depois serão liberadas para ele exercer o papel dele, que é a função de fagocitar os seres invasores. Ok? Depois a gente tem, seguindo aí o seu livro, nós temos aí o que nós chamamos de adipócito, na página 4. Isso aqui são células de gorduras, células volumosas, grandes, arredondadas, que armazenam gordura. As gorduras que sobram do nosso corpo, parte delas fica armazenada nessas células aí. Por isso que todas as pessoas, vamos dizer assim, por mais magras que elas sejam, elas têm uma determinada quantidade de adipócito, porque elas precisam de ter essa gordura armazenada, tá? Então, não tem que falar que a pessoa é muito magrinha, não tem células de gordura. Tem. Às vezes tem uma camada fininha, mas tem, tá? Todos os seres, né, mamíferos e aves, têm essa camada de gordura debaixo da pele. E essas células adipócitas estão aqui. Elas podem crescer se a gente deixá-las acumular. E elas podem diminuir se a gente queimar essa gordura. Mas a gente não vai conseguir queimar toda a gordura dela. Um pouquinho vai ficar aqui, tá? Adipócito. Agora nós temos aí os mastócitos. Mastócitos são células grandes, globosas,
cheia de granulações. E a partir dessas granulações, eles vão produzir duas substâncias, heparina e a histamina. Isso aqui é importante, tá? Vocês guardarem isso aqui. A heparina, para que ela serve? Ela é anticoagulante. Ou seja, o sangue dentro dos nossos vasos, jamais eles podem coagular. Terceiro ano, o que acontece se o sangue coagular dentro dos nossos vasos? Forma o quê? Terceiro ano, cadê vocês? O que vai formar? Se coagular dentro dos nossos vasos, vai formar o quê? Hemorragia, uma coisa assim. Não, não é bem hemorragia, não. Ah, tá. Hemorragia vai ser uma consequência, tá? O que vai formar aí é os coágulos, né? Então, forma os trombos, coagula dentro dos nossos vasos, aí forma os coágulos e pela pressão do sangue pode arrebentar e dar hemorragia. Mas, primeiramente, forma os coágulos, tá? Então, por isso que essa substância heparina ela tem que ser eliminada constantemente dentro do nosso organismo, para que o sangue circulando ali, ele não venha coagular, tá? Constantemente. Uma pessoa que tem propensão a ter trombose, seja ela onde for, ela tem que tomar esse anticoagulante, ela tem que tomar heparina, para evitar que o sangue venha coagular, tá? Outra... Ixi, aqui é errado, eu escrevi errado aqui. Outra substância aqui é a histamina. Histamina. A histamina é uma substância vasodilatadora. O que é isso? Que dilata os vasos. Dilatando os vasos, ela aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Com isso, ela é liberada nos processos anti-inflamatório e alérgico, tá? Quando você está com muita alergia, né, ou com um processo inflamatório, o seu organismo tende a produzir muita histamina para tentar eliminar aquilo que está provocando alergia ou mesmo a inflamação devido ao processo alérgico, certo? Então, aqui está o mastócito. Ó, o mastócito, o processo alérgico querendo chegar, encaixa com o IgE, né? São células que vão destruir o processo alérgico, e depois com isso, então, a histamina entra, né? Para que esse mastócito, então, produza muita histamina e libera, aliás, entra não, é liberada para destruir esse agente aqui que está causando alergia, né, em volta da célula. Então, por isso que quando a gente está no processo de alergia, alérgico, normalmente a gente vai tomar uma medicação que chama antialérgico, contrário disso. Se a gente fizer um exame de sangue, nós vamos observar que a taxa de histamina, ela fica muito alta quando você está com processo alérgico, tá? Então, as duas substâncias, heparina e histamina, que são liberadas, né, pelo mastócito, a histamina, ela dilata os vasos, para quê? Para facilitar, liberar essa substância para sair, e essa substância, então, atacar o agente, né, que está provocando alergia. Então, aí vem os fungos, os ácaros, né? Então, pode provocar. Essa época de muita umidade, de chuva, então, afeta bem o processo de alergia, né? Quem tem. Depois, a gente tem os plasmócitos, que são os que produzem os anticorpos. Então, toda vez que o nosso corpo entra em contato com uma substância, vamos dizer, pode ser um vírus, uma bactéria, uma substância que vai danificar o nosso corpo. Então, os plasmócitos produzem os anticorpos para atacar aquela substância. Ou então, quando a gente toma vacina, né, tá aí a fase de teste do Covid, essa confusão toda com essa vacina, e aquele vírus no nosso organismo
vai obrigar os plasmócitos a produzir os anticorpos específicos contra o Covid. É isso que vai acontecer, né? Então, qualquer vacina que a gente venha tomar, a substância que ela vacina entra em contato com o plasmócito reconhece e produz anticorpos específicos para aquela substância. E aí, o nosso organismo fica, então, imune, certo? Na página 5, nós temos aí, lá em cima, a primeira, substância fundamental amorfa, que é a substância que preenche as células do tecido conjuntivo, não tem forma específica, por isso é chamado de amorfa. E depois a gente tem as fibras, que são 3, muito importantes: colágenas, elásticas e as reticulares. As fibras colágenas são mais grossas, mais resistentes, constituída de colágeno, né? Possui grande resistência. Então, elas estão na pele, tá nos tendões, nos ossos, né? Então, elas são bem resistentes. As fibras elásticas já são mais finas do que as colágenas. Tem a coloração meio amarelada, né? E possui muita elasticidade, como o próprio nome já indica, muita elasticidade. Está presente na pele, né, na orelha, tá? Em locais onde nós precisamos de elasticidade. Na epiglote. As fibras reticulares são mais delgadas, entrelaçam, de forma a produzir, né, uma rede. Por isso é chamada de reticulares. Elas vão se entrelaçando, se organizando, formando o aspecto de uma rede. Depois, seguindo aí, terminando o nosso tecido de hoje, o tecido conjuntivo frouxo, tá? Na página 5. Tecido em que não há predomínio acentuado de algum elemento. Então, é um tecido frouxo e não há predomínio de uma célula, de uma fibra, é uma mistura dele. É de consistência delicada, por isso que o nome indica, frouxo, delicada, flexível e pouco resistente à tração. Está presente revestindo o estômago, mucosa, intestino, vasos sanguíneos. Na nossa cavidade abdominal, tem muito tecido conjuntivo frouxo. É um dos motivos, terceiro ano, que faz com que nós tenhamos uma facilidade de acumular gordura, de ter flacidez nesse tecido do abdômen, tá? No abdômen. Por isso que abdômen dilatado, gordura no abdômen, porque lá é preenchido por esse tecido frouxo, que é um tecido mais frágil, mais fraco, né? Pouco resistente, tá? Então, a facilidade que nós temos de acumular gordura abdominal é grande devido à presença desse tecido conjuntivo frouxo presente lá. Depois a gente tem o tecido conjuntivo denso, que é o contrário do frouxo, né? Ele já é mais resistente, o nome já indica, denso, mais resistente. Nele aqui agora tem predomínio das fibras colágenas, é muito resistente e divide em 2, modelado e não modelado. O modelado apresenta fibras colágenas, o nome já indica, modelado, ordenado, organizado, né? Em feixes compactos e paralelos. Está presente nos tendões, ligamento. Aqui, lógico, está presente em locais de alto impacto, né? De alto impacto. Por isso, o nome de tecido impacto. Isso mesmo. Por isso, o nome de tecido denso, tá? Porque suporta alto impacto somente nesses tendões aqui, nesses ligamentos. E o tecido denso não modelado é o contrário. Ele possui as fibras colágenas distribuídas de maneira difusa, não tem nada organizado, cada um para um lado. É encontrado nas camadas mais profundas da derme, no pericôndrio, né? Revestindo o intestino, nos rins,
fígado, testículo. Então, são locais que não precisa de muita força, de muita tração. Por isso, denso não modelado. Ok? Tá, terceiro ano. Alguma pergunta? Algum comentário?